noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Iniciando hoje a nossa novena em louvor a São Pedro, pensemos na decisão de seguir Jesus mais de perto, como assim o fizeram os primeiros discípulos, e junto de Jesus sejamos missionários. Cantemos. Fazer nossos momentos de oração. Cada um de nós somos sabedores que nós não podemos fazer as celebrações com grandes quantidades de pessoas, mas nós vamos rezar. Nós não vamos parar, nós vamos continuar rezando e que as bênçãos de Deus venham do alto sobre cada um de nós. Vamos iniciar este momento cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que vem sempre do Pai, a comunhão, o poder, a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus de todos os nossos pecados, para melhor celebrar esta novena de São Pedro, em homenagem ao nosso padroeiro da nossa cidade, das nossas comunidades, padroeiro dos filhos e filhas de Deus. Cantemos o ato.
Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus pela nossa vida, com a nossa vida. Hoje, dando início à novena de São Pedro, queremos agradecer a Deus por seu exemplo, por esse homem disposto a anunciar, grande pregador do Evangelho. Vamos louvar a Deus por cada um de vocês que nos assiste, que nos acompanha, que reza por cada um de nós. Louvemos a Deus pela nossa paróquia, por todos aqueles que nos ajudam, por todos os nossos devotos e devotas de São Pedro. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de cada um de nós com a plenitude de vosso amor, e sejamos por ele transformados. Vinde, Espírito Consolador, para que sejamos sempre consolados por vossa presença e sejamos fiéis ao Senhor. Vinde, Espírito de Deus, e transformai a dor, o pranto e o choro em paz, alento e ardor, e sejamos sinais do seu amor. Oremos. Deus de bondade, olhai para nós, com o vosso olhar compassivo, inspirados em vossa misericórdia, sejamos testemunhas vivas de vosso reino, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Rezemos hoje por todos os missionários, para que jamais percam a esperança e sejam profetas destemidos. Apresentar intenções pessoais. Desejosos de como São Pedro escutar o chamado de Deus para nós hoje, elevemos nosso louvor ao Pai do céu, que em sua bondade nos ouve com amor. Louvemos o Senhor que nos chamou para a vida. Graça vos damos, Senhor. Louvemos o Senhor que nos concede sua misericórdia. Graças vos damos, Senhor. Louvemos o Senhor que nos dá água pura da fonte. Graça vos damos, Senhor.
Louvemos o Senhor, que nos concede a brisa suave da manhã. Graça vos damos, Senhor. Louvemos o Senhor, que não se cansa de nos amar. Graça vos damos, Senhor. Louvemos o Senhor, que por nós fez maravilhas. Graça vos damos, Senhor. Agora, com muita alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, em teu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, e no teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Jesus enviou esses 12, depois de instruí-los, dizendo: não tomem o caminho dos gentios, e não entrem nas cidades de samaritanos. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem, anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nesse tempo vivenciando as novenas em honra de São Pedro. São Pedro, nós sabemos, nós conhecemos o seu grande valor, o seu grande trabalho na missão do Senhor. Ele é convidado também para anunciar, também para viver a palavra. E hoje o seu exemplo nos comove, hoje o seu exemplo nos traz a maior felicidade de seguir anunciando também. Nós estamos no mês de junho, dedicado a tantos santos importantes para a nossa igreja, aonde já celebramos Santo Antônio, São João Batista, que estamos também celebrando,
São Paulo e São Pedro, São Marçal, para dizer para nós que nós vivemos numa igreja, que nós temos tantos exemplos de homens que se doaram a sua vida, viveram a sua fé e foram coroados pela coroa de Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da pandemia, nós devemos viver mais em oração, nos apresentar mais diante do Senhor. E aqui, Jesus fala no Santo Evangelho, o chamado para a missão. E aqui Jesus vem apresentar o seu grupo, os 12 discípulos. E Jesus deu a eles autoridade sobre eles para expulsar espíritos impuros, expulsar e também para curar todos os doentes de todas as enfermidades. E nós, como nós estamos vivendo nesse tempo, onde nós não podemos celebrar com grandes aglomerações de pessoas, mas nós estamos rezando por você. Porque Deus, Ele nos chama para uma missão. E nós devemos descobrir qual é a minha missão dentro da minha igreja. Qual é o meu papel? Qual é o meu dever de cristão? Como eu devo fazer? E como eu quero fazer para anunciar a palavra de Deus? Deus é maravilhoso. Deus nos chama a cada dia para a missão. E nós devemos corresponder com esse chamado. Nós devemos corresponder com esse chamado. Tanto os legionários e legionárias que foram chamados por Deus. Que foram chamados por Deus. E hoje dizem o seu sim para Deus. Para dizer, tantos homens e mulheres que se doaram e que se doam também. Homens que foram chamados para participar do texto dos homens. Homens que foram chamados para participar do grupo de acólitos. Homens e mulheres que foram chamados para fazer parte do grupo de jovens. Homens e mulheres que foram chamados para fazer parte da catequese, ministério de música e assim por diante. Para dizer para nós que nós, cristãos batizados, nós temos um dever a cumprir. Nós temos um dever a cumprir. E nós não podemos brincar e dizer, eu não sei fazer isto, eu não vou fazer isto, eu não quero fazer isto. Não é nada disso. Devemos fazer sim a vontade de Deus. Maria, ela disse para os discípulos, disse para os seus amigos, fazer tudo o que ele vos disser. Olha só, a mãe dizendo para os discípulos obedecer o filho, fazer tudo o que ele vos disser. Amados irmãos e irmãs, nós temos uma missão, e a nossa missão é de servir. A nossa missão é de servir, de estar pronto para a missão. E nós sabemos que nesse tempo nós iniciávamos o nosso festejo. Nós já começávamos no dia 21. Nós já iniciávamos com aquela queima de fogos, com o café da manhã. Nós iniciávamos uma procissão, uma caminhada. Depois realizava a nossa missão, nossos trabalhos, as nossas missas, com tantos padres vindo de suas paróquias para a nossa celebração. Depois, no final, nós tínhamos uma grande cavalgada nas ruas de nossa cidade, aonde se encontrava todo o povo de Deus, todo o povo de Deus, todas as nossas autoridades da nossa cidade. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. E nós estamos vivendo uma igreja doméstica. A igreja doméstica é aí na sua casa. Você reza com o seu filho. Você aprende com o seu filho. Você reza com os seus pais. Vocês aprendem com os seus pais.
E esse tempo, nós precisamos rezar mais. Nós precisamos. E nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando. E você está nos acompanhando. Assim como Jesus disse para os seus discípulos, disse assim, instruiu dizendo, não tome o caminho dos gentios e não entre nas cidades dos samaritanos. Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem, anuncie que o reino dos céus está próximo. É o dever de cada um de nós anunciar o reino de Deus, anunciar as maravilhas de Deus, anunciar que nós devemos sermos cada vez mais irmãos uns dos outros, perdoar mais, amar mais, ser mais família, ser mais irmãos. Que nesse tempo que nós celebramos em honra de São Pedro, um homem que tem um grande dever de ligar e desligar o céu e a terra. Aonde Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, nós celebramos a igreja de Cristo, nós vivemos na igreja de Cristo, nós trabalhamos na igreja de Cristo, porque Jesus chama Pedro e diz, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O primeiro papa da igreja. Nós não vivemos uma igreja aleatória de coisas enganosas, mas nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Aonde somente a igreja católica apostólica romana venera São Pedro. Aonde fala, aqui Jesus fala sobre Pedro e dá autoridade a Pedro. O que tu desligares no céu, será desligado na terra, o que tu desligares na terra, para dizer para nós, olha só, que nós não somos uma igreja qualquer, nós somos a igreja de Cristo, aonde Jesus, nossa fundamentação, o nosso alicerce vem do Senhor, aonde o próprio Jesus diz, Pedro, sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja. Que essa novena sirva para nós vivermos mais intensamente diante do Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus constantemente. Que nós possamos estar atentos ao chamado do Senhor. Assim como o Senhor chamou os discípulos, Ele chama cada um de nós para a missão. Para a missão. Precisamos escutar, estar atento ao chamado de Cristo. Não atento ao chamado do mundo, aos carros de som que avisa, que convida alguém para a festa, ou para uma compra, ou uma outra coisa desta forma, desta natureza. Mas silenciar o coração e a mente para escutar a voz do Senhor. Ele me chama para a missão. E nós devemos ser missionários. Nós devemos ser missionários cada dia, todos os dias, anunciar a boa nova. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixemos que a palavra do Senhor ressoe em nosso coração, para que alcancemos para nosso bem tudo o que ela nos diz. Estamos dispostos a sermos evangelizadores como os primeiros discípulos? Supliquemos a Deus Pai, porque Ele sempre ouve toda a oração feita no coração sincero, que brote de nossos lábios uma prece agradável ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. São João Maria Vianney, Rogai por nós. Santa Maria, Rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Rogai por nós.
entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal de todos os fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que eu vos disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E no encargo que eu vos deu de confirmar os irmãos da fé, concedei-nos a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber como vós professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Dai-nos que, fiéis aos ensinamentos do Evangelho, permaneçamos unidos no rebanho do Senhor, confiado à vossa guarda e no amor do Santo Padre, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Rezemos juntos, amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo bênção, saúde, sabedoria e o fim desta pandemia. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos pediram. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. pedimos a proteção de nossa mãe, com o seu manto sagrado, possa abençoar nossa cidade de Maranhãozinho com o seu manto sagrado. Abençoar a nossa diocese de Zedoca, a pessoa do nosso bispo, Dom João Conte, pela intenção do nosso Papa Francisco. Rezemos a Ave Maria pedindo que a nossa mãe possa abençoar todos os sacerdotes, todos os grupos pastorais, movimentos da nossa diocese de Zedoca. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor nos conceda a saúde e a paz. Amém. O Senhor nos dê a força e a coragem que brota do Evangelho. Amém. O Senhor nos faça servir e amar. Amém. O Senhor nos conceda a sua bênção. Amém. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco celebrando a novena. Obrigado a Dona Eliana, que é a presidente da Legião de Maria. Obrigado, Verón. Obrigado aos nossos dois amigos e irmãos dois Felipes, que nos acompanham através do meio de comunicação, ajudando, filmando, tirando foto, curtindo, compartilhando. Muito obrigado a vocês dois e obrigado ao povo de Deus que está celebrando conosco a novena de São Pedro, e logo nós estaremos todos juntos em nome de Jesus. E aqui posso convidar você que tem um desejo, a vontade de fazer sua doação, você que sempre foi e doa algo que você tem para a nossa igreja. Possa passar na Secretaria Paroquial, das 9 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Passe, deixe sua oferta, deixe sua doação, e, enfim, vamos nessa novena, nesse festejo de São Pedro, ajudar a Igreja de Cristo Jesus. Vamos olhar para São Pedro, vamos estender nossas mãos e dizer: ó meu querido São Pedro, Ó meu querido São Pedro, abençoai a nossa cidade, abençoai nossa
nossa cidade. Todos os devotos e devotas. Todos os devotos e devotas. Abençoai, Senhor. Abençoai, Senhor. Nossas autoridades. Nossas autoridades. Abençoai, Senhor. Abençoai, Senhor. Todos aqueles que e foram que estão infectados com o Covid-19. Covid-19. Ó meu Senhor, Meu Senhor, eu te peço, abençoe todos os nossos médicos, todos os nossos médicos. abençoa, Senhor, Todas as crianças, as crianças, os jovens, os jovens, os idosos. os idosos. Nós te pedimos, E nós nós confiamos na tua bênção, bênção, que vem do alto. Amém. Vamos receber as bênçãos de Deus. Logo agora nós iremos com o canto final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido amanhã para você participar conosco das 19 horas, 19h30.